Olá, sejam muito bem-vindos. Nesta aula, vamos mergulhar fundo em um guia completo, um verdadeiro passo a passo, sobre como pegar uma operação caótica e transformá-la em um sistema que funciona de verdade, com clareza e eficiência. Vamos lá? E para começar, olha só essa citação. Ela resume perfeitamente a nossa missão aqui. O objetivo não é só fazer um remendo, sabe? É uma virada de chave total. Sair de algo lento que ninguém sabe direito como funciona para um sistema ágil, simples e totalmente transparente. Bom, e como a gente vai fazer isso? Nosso caminho está dividido em 5 etapas bem lógicas. A gente começa entendendo o caos, depois mergulha no diagnóstico para achar a causa real, desenha a solução, constrói as bases de suporte e, por fim, cria um plano de ação para transformar tudo isso em cultura. Primeira parada, o problema. Sabe, antes de sair procurando solução, a gente precisa de clareza. É fundamental definir exatamente o que se quer alcançar, onde vamos atuar e quais são as metas. Essa definição é o alicerce de todo o projeto. Sem isso, a casa cai. E os objetivos aqui atacam bem na veia do problema. Padronizar, para acabar com aquele cada um faz de um jeito. Agilizar aprovações, para destravar a operação. E criar visibilidade, para a gestão tomar decisão com base em dados, e não em achismo. E o escopo? A gente foca naquilo que mais dói, nos fluxos que impactam direto o cliente e o time. E para colocar uma pimenta na história, o prazo para os primeiros resultados era bem ousado. Só 90 dias. A meta era ter os processos mais críticos 100% documentados, reembolsos liberados em 48 horas e descontos em 24. E o melhor, tudo num painel só, visível para todo mundo. Um prazo desses cria um senso de urgência que faz a coisa andar. Agora sim, chegamos na fase de diagnóstico. O problema está definido, mas a pergunta de $1 milhão é: por onde a gente começa a mexer nesse vespeiro? A resposta, meus amigos, está nos dados. Em vez de ficar apagando incêndio, vamos usar a análise para achar a verdadeira doença por trás do caos. A análise de causa raiz, usando o famoso diagrama de Ishikawa, mostra uma coisa bem clara. O problema é sistêmico, não é uma falha isolada. É uma combinação de falta de método, gente sem saber direito o que fazer, ferramentas inadequadas e uma salada de dados. A lição aqui é que o caos não é um acidente, ele é uma construção. E aqui vem aquele momento ahá, o pulo do gato do diagnóstico. A gente aplica o princípio de Pareto. Dá uma olhada nesse gráfico. Fica evidente que só 2 problemas, os reembolsos que não andam e os descontos atrasados, são responsáveis por, pasmem, 65% de toda a dor de cabeça. Nem todo problema tem o mesmo peso, né? E o que isso significa? Que o diagnóstico nos dá um alvo claro e brilhante. A estratégia mais inteligente não é tentar arrumar tudo de uma vez, é focar nesses 2 fluxos. Atacar esses 65% primeiro gera resultado rápido, anima a equipe e cria o momento que a gente precisa para a mudança de verdade. Certo, alvo na mira. Agora é hora de construir a solução. E para isso, a gente vai usar um verdadeiro arsenal de metodologias que já provaram seu valor. Kaizen, 5S, BPM. O objetivo não é só consertar, é redesenhar do zero, construindo ordem e eficiência onde antes só tinha confusão. A filosofia 5S, que nasceu lá na indústria, se encaixa como uma luva aqui. Pensa comigo. Primeiro, Seire, a gente joga fora o que não serve. Depois, Seiton, a gente arruma a casa, ordena o fluxo. Terceiro, Seizo, limpamos a sujeira, que no nosso caso são os dados ruins. Quarto, Seiketsu, a gente cria o padrão, as regras do jogo. E por último, Shitsuke, a gente cria a disciplina para manter a casa arrumada. É um método completo. Vamos ver na prática como isso fica? Olha o antes e depois do processo de reembolso. A gente sai de um emaranhado de e-mails e planilhas sem saber onde as coisas estão para um sistema online, automático, com prazo definido e total transparência. É, literalmente, sair da idade da pedra para a era digital. E o mesmo acontece com a aprovação de descontos. Antes, era um processo baseado na conversa, em justificativas que se perdiam em correntes de e-mail. Depois, a gente tem um sistema robusto, com dados para apoiar a decisão, regras claras e um feedback que ajuda o time de vendas a trabalhar melhor. Mas atenção, um processo bem desenhado não para em pé sozinho. Ele precisa de uma fundação sólida. E é isso que a gente vai ver agora. O sistema de suporte. A combinação de governança, tecnologia e gente com responsabilidade clara para garantir que a mudança não seja só um voo de galinha. Ter clareza de papéis é tudo. E essa estrutura define exatamente quem faz o quê. Tem o dono do processo, que é o guardião do fluxo, o comitê, que se reúne para melhorar as regras,
a auditoria, para garantir que todo mundo está seguindo o combinado, e a gestão da mudança, para cuidar das pessoas. É essa estrutura que não deixa o caos voltar. E a tecnologia, claro, é o que amarra tudo isso. Ela é o motor. Ferramentas de modelagem para desenhar, software de BPM para automatizar, dashboards para dar visibilidade e uma base de conhecimento para que todo mundo saiba como operar. É um ecossistema que se retroalimenta. Chegamos na reta final. Vamos ver agora como tirar tudo isso da apresentação e levar para o mundo real. O plano de ação. Um roteiro de 12 semanas que transforma a estratégia em prática, levando a empresa de um projeto piloto a uma cultura de melhoria contínua. O plano é dividido em 3 fases bem inteligentes. Nas primeiras 3 semanas, a gente prepara o terreno. Depois, das semanas 4 a 7, a gente roda um piloto, testa em pequena escala, aprende e ajusta. E só então, a partir da 8ª semana, a gente expande para a empresa toda e consolida a governança. É um plano seguro, passo a passo. E para ganhar o coração e a mente da equipe, o plano foca em vitórias rápidas. Pensa só. Nas primeiras 4 semanas, o pessoal já vê resultado de verdade. Um formulário único, regras claras, alertas automáticos. Essas pequenas vitórias são o combustível que engaja todo mundo na mudança. No final das contas, o resultado que se busca vai muito além de um processo mais rápido. A gente está falando de uma operação mais leve, de uma equipe com mais autonomia e de uma gestão que tem visão clara para tomar decisões. O verdadeiro prêmio não é o concerto de hoje, mas sim a criação de uma cultura que busca ser melhor a cada dia. E, para a gente fechar, fica uma reflexão. Com esse roteiro completo em mãos, do diagnóstico à implementação, qual seria o primeiro processo, o primeiro foco de caos numa organização que se beneficiaria de uma transformação como essa, rumo à clareza e eficiência?